Meus amigos, o dia de hoje é marcado também por uma presença diferente, de um artista diferente, que é Ojuara. Ojuara divide o seu tempo entre o Ceará Mirim e a Áustria, participando igualmente da vida intelectual e da vida criativa, juntamente com artistas de lá e daqui, da nossa vida. Ojuara, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com o senhor e batendo esse papo gostoso e observando também a sua inteligência, passando informações importantes para a nossa cultura. Isso é muito bom. Ojuara, você nasceu do Ceará Mirim? Eu sou potiguar, eu nasci na Januário Circo, na maternidade de Januário Circo. Fui criado um bom tempo aqui pelo centro da cidade, na Vigário Bartolomeu, e depois morei em vários bairros da cidade de Natal. E fixou-se no Ceará Mirim? Sim, aí nos anos 70, meu pai foi para Ceará Mirim trabalhar na usina São Francisco, e eu, criado aqui em Natal e tudo, resolvi ir para Recife. E fui para casa de uma tia, minha avó, eu era um desses meninos danados, e a minha avó disse: olha, você vai para Recife estudar lá, e fique lá estudando, e botou uma tia minha para cuidar de mim, e eu fiquei lá dos anos 70 até os anos quase 90. Como foi a sua vocação para começar a fazer esculturas e trabalhos de arte? Vários. Nessa minha passagem por Recife, eu morei, eu acho que uns 10 anos no Recife. E lá eu tive a oportunidade de conhecer. A minha tia era uma pessoa muito ligada à cultura e às artes, e sempre ia artistas na casa dela lá, e eu morava lá. E comecei a rabiscar algumas coisas e guardava por intuição mesmo, assim. Eu fazia meus desenhos, guardava, e ela olhava e ficava assim. Aí um dia ela chamou o arquiteto que decorava lá a casa dela para dar uma olhada nos meus trabalhos. Aí ele olhou e disse: rapaz, esse menino é um artista, bota ele para estudar. Aí eu descobri que aqueles desenhos que eu fazia, aquelas coisas, era arte. Aí fui estudar, frequentei uma escola de arte lá de um amigo nosso chamado Jacques Weiner, um artista pernambucano que ainda hoje é vivo lá no Recife, e comecei a ter noção de arte. E depois conheci Corbiniano Lins, uma grande figura, um grande artista e escultor. E com ele eu aprendi a fundição. Eu comecei a gostar do fogo e comecei a mexer com fundição, e ele tinha uma técnica e me ensinou a técnica dele lá. E a partir daí foi quando eu comecei a desenvolver algumas coisas com fogo, com fundição. E hoje eu me acostumei com a fundição e me dediquei mais à parte de esculturas. Eu faço minhas esculturas todas em fundição. Eu derreto metal, alumínio, bronze. De preferência eu gosto mais do alumínio para fazer minhas esculturas. Aí até hoje eu vivo fazendo escultura. Você trabalha também na Capitania das Artes, que é um celeiro com muita gente boa, dirigida por Dácio Galvão, né? Eu assim, funcionário público, né? Eu venho de uma família de político, e tive um tio vereador aqui, e tive a oportunidade de trabalhar no município, e me dedico, como eu sou um artista, eu preferi me dedicar à parte de cultura. Então eu sempre estou à disposição de quem faz cultura, das pessoas que gostam da arte e da cultura, principalmente da cultura potiguar, que é uma coisa que eu sou fascinado pela nossa cultura. Você trouxe umas peçazinhas que você fez que só mostra a sua dedicação à terra. Exiba aí, por favor. Eu trouxe aqui, essa é uma réplica da coluna Capitolina. Essa coluna ela tem uma história muito importante na nossa cultura. Quando eu conheci, eu disse: nossa. E na época, quando eu conheci o Dr. Enélio Petrovich, que era o presidente do Instituto Histórico, uma casa que eu gosto muito e me dedico e ajudo lá. Sempre que eles precisam, eu estou ajudando. E o Dr. Enélio me autorizou a fazer a réplica da coluna Capitolina. E até hoje eu faço, porque eu tenho uma grande admiração por essa peça. É uma escultura importantíssima da nossa cultura, né? E eu faço, e para os turistas vêm aqui, acham bonito,
Um detalhe importante, eu sou ligado também a esse fato, porque eu escrevi um artigo sobre a coluna, contando que ela estava passeadeira, foi das Rocas, passou para lá e terminou pousando no lugar correto, no Instituto Histórico e Geográfico, e despertou a atenção de um grupo italiano, e o meu artigo foi traduzido e publicado em Milão, junto com artistas brasileiros, num livro chamado Del Pan de Zucchero al Coliseu, do Pão de Açúcar ao Coliseu, que era exatamente a visão da Itália por escritores brasileiros, grandes escritores, os maiores escritores brasileiros da atualidade, e a coluna está no meio com a tradução de Marco Lucchesi. Isso, e por conta disso, hoje a coluna tem um destaque bem especial. Foi criado o Lago Vicente Lemos somente para ela, né? Hoje, quem quer ver a coluna tá lá, bem guardada e exposta ao público, né? Isso foi muito importante. Eu acho que é uma coisa magnífica, uma presença magnífica e que deve ser o visitante de Natal ir lá. Mas outro ainda que você trouxe... Outro que eu gosto também é o Marco, que hoje é uma das peças mais polêmicas. É uma escultura, podemos dizer assim, que é uma das esculturas mais polêmicas hoje, que diz que o Brasil foi descoberto aqui, mas esse Marco era chantado só nas cidades onde o pessoal vinha do continente europeu, e quando chegava eles chantavam um marco desse para demarcar terras, né? E hoje esse marco é uma das peças mais importantes, porque eu não sei bem, mas eu acho que no Brasil existe 2 ou 3 marcos desses. Os portugueses, que eram inteligentes, faziam marco em pedra. Esse é um pedra Liões, de Lisboa, e foi chantado na Praia dos Marcos, onde era o município chamado de Touros, tanto que chama Marco de Touros. Isso. Na realidade, foi o rei de Portugal, Dom Manuel, que contratou Américo Vespúcio para tomar posse do Brasil. De maneira que esse marco representa a escritura de posse do Brasil. Foi o domínio. E ele tomou posse em nome do Sereníssimo Rei de Portugal, que era como se dizia na época, em carta memorável, que é tão importante a carta de Vespúcio sobre esse fato, quanto, a meu ver, a carta de Pero Vaz de Caminha. Porque é a inaugural do Brasil, de 1501. Um detalhe importante é que Américo Vespúcio veio na expedição de outro grande navegante, que é Gaspar de Lemos. Gaspar de Lemos comandava, e quando chegou em Touros, a carta descreve a chegada, e eles acharam a terra linda, bonita, com árvores frondosas, e escolheram dois marujos para identificar a terra. Desceram, e eu prefiro contar essa história, tem uma certa graça no final, e na época não houve graça. Foi sofrimento, mas agora é graça. Mandou 2 marujos, o Gaspar, para identificar a terra. E os índios não voltaram. No dia seguinte comparecem umas índias, que deviam ser tão bonitas, eram tupis, como era descrito na carta de Caminha. Todas raspadas, sem pelos, e bonitas como era a Índia Potiguar. Resultado, entenderam que eram embaixatrizes que vinham para dialogar. E escolheram um mancebo, assim como o Juara, para que fosse dialogar com elas. Elas fizeram um círculo ao redor dele e começaram a apalpá-lo. E ele estava evidentemente satisfeito. Pense que estava 60 e tantos dias de mar sem mulher. E aparecia aquelas mulheres belas todas ao redor dele. Quando a maior delas, a mais alta, vem e bate com um pau na cabeça e mata. Mata e levam e assam para comer. Houve até tiro de bombarda, de canhões do navio, para afastar, mas elas não afastaram. E aí a brincadeira que eu faço, que está provado que o primeiro prato
da gastronomia brasileira registrada foi Português na Brasa. Na verdade, esse marco registra e Cascudo trouxe para cá, foi quem primeiro estudou com grandeza a importância do marco, que é o primeiro marco colonial do Brasil. E é uma das peças mais importantes hoje e discutida agora há pouco no programa da Ana Maria Braga, na Globo. Ela falou sobre esse assunto, discutiu, e o assunto específico era o marco de touros. E tá aqui, eu faço e os turistas vêm aqui na cidade, gostam e levam para suas cidades. Ô Joara, me fale um pouco sobre essa sua camiseta de que eu participo aí. Como é que é essa história? Essa história é o seguinte, eu tinha uma revista aqui chamada A Margem. Era uma revista que divulgava poesias dos poetas malucos, né? E no meio dessa poesia, isso em 96, por aí, eu colecionava essa revista do nosso amigo, editada pelo nosso amigo Falvo Silva. E lá eu olhando, estava um poema. Eu olhei e eu achei interessante aquele poema. Eu sempre fui ligado eu não quero dizer que esse poema é um poema fecinino, mas eu sempre fui ligado à poesia fecinina que tinha aqui o nosso saudoso Celso da Silveira, né? E eu li ali, aí tinha um bêbado sobre o monte, mijando estrela na linha do horizonte. Aí eu digo, mas que coisa genial, cara. Aí quando eu olhei, estava lá, Diógenes da Cunha Lima. Eu digo, que acaba danado. Aí passou, eu fiquei com esse poema guardado. Aí quando comecei a ir para a Europa, né? Quando a gente começa a ir no velho mundo, aqui é o novo mundo e lá é o velho mundo, quando a gente chega lá, a gente descobre coisas que ainda não chegou aqui na nossa cultura, né? Que eles são muito mais velhos do que a gente. E eu descobri lá um artista do século XV. Século XV, o Brasil ainda estava sendo descoberto ainda, e o cara já tinha um... Século XVI, não? Século XVI, isso. E o cara já tinha lá, o Peter Bruegel. Ele já tinha esse desenho aqui que está na camisa, que ele registrou. O cara tinha tomado uns vinhos, ele mesmo tinha tomado uns vinhos e foi dar uma mijada assim num lago. E quando ele está mijando lá, está refletindo as estrelas lá em cima, no céu, e as estrelas sendo refletidas no espelho d'água. E ele mijando em cima. Aí, pô, tá aí a ilustração do poema. Fiz essa associação, ilustrei o poema, porque você olhando, dá certinho, né? O bêbado mijando nas estrelas, na linha do horizonte. E o que foi que eu fiz? Pedi uma amiga para traduzir no alemão e coloquei esse poema lá numa exposição de poetas lá que tinha coisa. E todo mundo chegou e ficou vibrando lá com o poema. Olha só que coisa engraçada, que poema bonito e tal. E está se tornando um poema popular, sem querer, lá na Europa. E fizemos essas camisetas e estou distribuindo lá. Quando eu vou, o pessoal, cadê? Eu quero um, eu quero um. Você trouxe o diploma para mim, eu ganhei um diploma da Áustria. Sim, foi. Aí foi, e recebemos o poema, foi premiado lá, e nós recebemos o certificado de premiação do poema. E eu trouxe e lhe dei de presente. Maravilha, eu acho que não podia ser nada melhor do que isso. Bom, Joana, me diga uma coisa, como é a sua presença lá? Você tem uma irmã casada que é uma moça fantástica, né? Verônica, ela não é bem uma irmã, ela é prima da minha esposa. Ah, sim, sim. E ela casou-se com um engenheiro austríaco, que é engenheiro e artista, é de uma família de artistas lá, bem conhecido. E ele viu umas obras minhas, isso em 2005, 2006, por aí. Ele viu umas obras minhas na internet, e lá na casa dele, a Verônica tinha levado um galo. Eu fiz um galo em alumínio bem bonito, ela levou, ainda hoje ela tem lá em cima da geladeira dela, na cozinha dela. E ele quis me conhecer, ele disse, eu gostei dessa técnica, dessa escultura aqui, eu quero conhecer esse artista. E por sorte ela disse, é casado com uma prima minha. Aí veio aqui, me conheceu e pediu para eu dar umas dicas a ele de como eu fazia aquelas esculturas. Eu dei as dicas, ele gostou e disse, olha, você quer ir lá para a Áustria? Eu digo, eu não posso, eu não tenho condições de ir para a Áustria, não. Aí ele disse, não, você vai por minha conta, vamos lá. Aí eu fui lá na Áustria, ele tinha um terreno e disse, vamos montar uma oficina aqui para mim e para você, para a gente fazer as nossas esculturas. E montou uma oficina que ele chama lá de Fundição Oju Shell, que é Ojuara com o Shell dele, que é o sobrenome dele.
E tá lá, e a gente começou a fazer as esculturas lá, ele faz as esculturas dele, eu faço as minhas. E está fazendo sucesso, estamos fazendo exposição, já participamos de várias bienais de Veneza. Agora em maio nós vamos para a Bienal de Veneza, inclusive o senhor vai ter que ir também, porque está sendo convocado para participar lá de palestras sobre nossa literatura potiguar aqui. E estou indo agora novamente em abril e maio, deve ser a abertura da Bienal de Veneza, e nós vamos participar novamente. E todo ano, de lá para cá, de 2006 para cá, todo ano eu tenho que estar, né? Obrigatoriamente eu tenho que estar lá para produzir. Quantas vezes você já foi à Áustria? Eu já conheço a Europa quase toda. Eu não sei bem não, mas são mais de 10, vamos dizer assim, são mais de 10 vezes. Estou dizendo, divide entre a Europa, mas sobretudo a Áustria, com o Ceará Mirim. Eu acho que é uma coisa singular e mostrando o talento e a criatividade de que ele é responsável, que Ojoara tem feito aqui. Quero dizer que haverá um festival nos dias 5, 6 e 7 na cidade de Gmund. Isso, é um festival de cultura... que é mais próximo de Salzburgo. Próximo a Salzburgo. Eu prometi ir e vou para lá, por conta de Verônica também, que faz um movimento grande em torno da ligação Brasil-Áustria. Porque eles mostram, é um festival onde eles mostram culturas do mundo inteiro, e o Brasil está sempre presente nesse festival. E uma das pessoas que, para falar do nosso país e da nossa cidade, foi o senhor, que foi escolhido lá e disse, olha, uma pessoa importante. Fiquei muito honrado com esse convite, e mais, provavelmente tudo indica que vai ser exibido este filme que abre o nosso programa, que é feito sobre o Baobá. Isso. Não a parte de cinema de lá. Exatamente, eles gostam muito dessa história. E o que engrandeceu muito lá o seu nome foi justamente essa coisa do Baobá, que eles acharam isso interessante. Você salvar um Baobá, onde o proprietário do terreno ia destruir, ia derrubar o Baobá. Ele não ia destruir, ele ia vender e então iam fazer um edifício no lugar. Consequentemente, cortaria. Exato. Aí quando eles souberam lá dessa história, eles ficaram fascinados. Disseram, a gente quer conhecer esse camarada. Mas, Joara, então você já participou e algumas vezes, inclusive levou com esse trabalho dessa oficina para o festival, o famosíssimo Festival de Veneza, não é isso? Isso, a gente tem sempre participado das bienais de Veneza. Eu não sei bem, mas eu acho que eu já participei de 6 ou 7 bienais de Veneza, lá com uma performance que... eu tenho uma performance que eles gostam muito. Eu sou um artista meio provocativo também. Eu tenho o lado que é meio provocativo, então eu tenho um projeto que chama-se Toda Merda Agora é Arte. E esse negócio lá, eles gostaram disso e foi bem interessante. E faço performance lá, e chamou a atenção e eles gostam muito lá. Meus amigos, vocês estão vendo a importância que Ojoara e o nosso estado tem. Nós somos um estado de criadores, de pessoas que criam, imaginam e que trabalham com arte. A arte aqui faz parte da nossa vida. A música tomou conta do Rio Grande do Norte. Há coisas fantásticas de música, compositores e intérpretes do Rio Grande do Norte. Mas também escultura, desde o Dorian Gray, passando por artistas da pintura como Nilton Navarro, até a nova geração, que é um grupo muito seleto e valorizado. A presença de Ojoara em nosso programa enriquece esta presença e torna ele um pouco mais conhecido dentro do nosso estado, ele que já tem na Europa. Ojoara, você tem amizades, tem formado gente em outros países na Europa, não é assim? Poetas e artistas plásticos alternativos e outros já famosos. Eu conheço artistas famosos lá, eu tenho amizade com artistas lá de 92 anos, artistas de 80, artistas que têm 40 anos de estrada. E agora há pouco eu fiquei amigo lá de um artista bem conhecido, o Cornélius. É um cara bem interessante, tem muita história bonita sobre ele, a estrada dele de arte lá na Europa. E tenho amigos poetas. A gente
o tempo que faz que eu vou lá todo ano, aí cada vez. E eles mandam um e-mail para mim, quando é que você vem? Já estamos com saudade de você. E aí, vem ou não vem? Estamos esperando você aqui e tal. Como é que você aprendeu alemão para poder conversar com esse povo? Eu aprendi com eles lá, tanto que eles acham interessante que eu falo uma espécie. Como eu aprendi com eles no dia a dia, eu falo praticamente o dialeto deles lá, porque toda língua tem seu dialeto. O nosso português aqui tem um português que só a gente fala, né? Né? Então eles têm um alemão lá que só eles falam. E eu, sem querer, comecei a aprender o alemão deles lá, o dialeto deles. Eles acham engraçado, eles dizem, você está falando o nosso dialeto. Eu digo, eu aprendi com vocês. Só que quando eu chego aqui, dá um entope assim, dá um negócio que eu digo algumas frases, mas dá para desenrolar. Mas quando eu estou lá, há necessidade, né? A necessidade faz o... A necessidade obriga, né? Obriga, e você tem que falar mesmo, porque o alemão é difícil, eles falam inglês também, falam francês, mas eles preferem que você fale a língua deles. Meus amigos, vocês estão vendo a importância. Há bem pouco, nós falamos sobre, eu falar um pouquinho sobre o poeta, sobre a negritude. E eu digo que, quero dizer a você com toda seriedade, que o primeiro a valorizar a perfeição e a beleza da negritude foi um poeta fantástico que era um rei. E o rei mais poderoso do mundo da sua época, Salomão. Salomão fez o Cântico dos Cânticos, o Cantar dos Cantares, e é um elogio entre tantas mulheres. Ele tinha 300 mulheres princesas, concubinas muitas, mas a paixão dele era por uma negra, a beleza negra. E ela dizia, chega a dizer, num poema que ele coloca também palavra na voz dela, ela falando, eu sou negra, sou bela e sou negra. A dedicatória de Salomão para esta negra princesa, que depois se disse que seria a rainha de Sabá, mas não tem nada provado. O importante é o poema que está na Bíblia, que já é outra coisa estranha. A Bíblia, o livro maior de religião, tem um poema de erotismo fantástico, que é o Cântico dos Cânticos, e o começo da história da negritude, da valorização, da perfeição que a mulher teria para mostrar a importância da beleza negra. Este museu está mostrando muita coisa, o Museu de Dakar, da beleza negra, que Salomão criou. Como a minha neta Luana, que é bisnatal, vai concorrer na terça-feira, talvez por isso está segregada, não vai poder participar do nosso programa. Nem por isso deixa de haver este poema que eu recomendo como leitura. Recomendo como raciocínio, pensar. Meus amigos, o nosso programa está findando e eu quero dar a palavra ao Joara para a despedida, mostrando um pouco do que ele pensa sobre arte, sobre artistas. Para mim é uma honra estar, como eu já falei, estar presente aqui com você nesse programa. E eu sou um artista, como eu já disse, um artista que gosto de provocar e fazer minhas obras. Que eu tenho umas coisas que eu faço bem interessantes, que a gente erótico. Você falou de Salomão, e eu também faço umas peças eróticas. Por sinal, uma das peças que o europeu gosta muito são o lado erótico. Eles têm um olhar bem especial para essas coisas. E quero agradecer a minha presença, quero agradecer o seu convite e dizer que estou sempre à sua disposição. Precisou chamar, estarei presente aqui novamente. Meu amigo, o Baobá fala e fala coisas bonitas. Fique sempre conosco, acompanhe este programa, que estaremos aqui. Além de estar nas redes, estaremos sempre todo ao vivo, cada quinta-feira a partir de 11 horas. Fique conosco.